Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. E o tema de hoje é sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele é responsável por praticamente todas as funções do nosso organismo. E ele trabalha em conjunto também com o sistema endócrino, que é o sistema que vai produzir hormônios, e fica de tema para uma próxima aula. Bom, a célula específica do sistema nervoso é o neurônio. E o neurônio é aquela célula responsável pela transmissão do impulso nervoso que nós vamos ver agora. Bom, aqui eu coloquei para vocês o esquema de um neurônio, uma célula nervosa. E as suas principais partes. Então aqui, esses primeiros prolongamentos são chamados dendritos. Os dendritos são as partes do neurônio que vão captar a mensagem. Essa parte maior aqui é o que a gente chama de corpo celular. É onde se encontram as organelas da célula normal. Núcleo, que está representado aqui, mitocôndrias. Depois do corpo celular, a célula se alonga. E esse prolongamento maior aqui é o axônio. E alguns neurônios têm uma capa que envolve esse axônio, uma capa de gordura, vamos dizer assim, de tecido adiposo, chamada bainha de mielina. E a bainha de mielina seria como se fosse uma fita isolante num fio elétrico, e ela vai facilitar e aumentar a velocidade do impulso nervoso. O axônio ele se ramifica, continua se prolongando, e no final, os seus prolongamentos do axônio, que é por onde a mensagem sai. E o impulso elétrico ele tem esse sentido. Dendrito passa pelo corpo celular, pelo axônio, os prolongamentos do axônio, próximo neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre nessa direção. Então, a direção do impulso, tá aqui, ó, a direção do impulso nervoso. Dos dendritos ao axônio. Mas como que ocorre a transmissão? Como que o impulso nervoso entrou aqui pelo dendrito e precisa passar para o próximo neurônio? Os neurônios não têm comunicação entre si, comunicação física, vamos dizer assim. Tem sempre um espaço entre um e outro, chamado de sinapse, e nesse espaço é onde ocorre a transmissão. Então, eu vou colocar para vocês agora o esquema de como ocorre a sinapse do impulso nervoso. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, a sinapse é um espaço entre um neurônio e outro. Aqui tem uma ampliação do nosso desenho menorzinho aqui. Então, aqui eu tenho dois neurônios. Neurônio 1, neurônio 2, dendrito, corpo celular, axônio, prolongamento do axônio, e aqui continua. Então, essa parte aqui é o final do neurônio 1, né? Prolongamento do axônio do neurônio 1. E aqui está o dendrito 2. E como que ocorre? O impulso elétrico ele vai percorrendo aquela distância, aquele sentido que eu falei para vocês, dendrito, corpo celular, axônio. Chega aqui no axônio, junto com uma substância química específica chamada neurotransmissor. Então, os neurotransmissores vão pegar o impulso e vão passar para o outro neurônio. Então, nessa fenda sináptica aqui, os neurotransmissores captam a mensagem, elas entram como se fosse por um funil, seria o receptor da mensagem, passa para o próximo neurônio e o impulso continua. Bom, pessoal, então agora vamos fazer um recapitulando de tudo que a gente viu. Então, o sistema nervoso tem uma função de controle. Então, junto com o sistema endócrino, que vai ser tema de uma próxima aula, o sistema nervoso controla praticamente todas as funções do nosso corpo.
A célula específica do sistema nervoso é o neurônio. É ele que vai fazer a transmissão do impulso nervoso para acontecer qualquer coisa que o sistema nervoso determine para o nosso organismo. Então, o impulso nervoso que é transmitido dentro do neurônio segue sempre o mesmo caminho. Então, dendrito, corpo celular, axônio. Esse é o sentido do impulso. E ele é carregado por substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Neurotransmissores são tipo correio. Então, ele é o mensageiro que vai carregar o impulso desse neurônio para esse neurônio. Certo? Então, agora vamos ver como funciona o sistema nervoso como um todo. Então, pessoal, continuando. Vamos lá ver como se divide o sistema nervoso. Então, eu posso dividi-lo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele abriga o encéfalo. O encéfalo é a parte da cabeça, vamos dizer assim. Então, no encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo, o hipotálamo, e o bulbo. Logo mais, vou fazer um esquema, um desenho, vou explicar cada parte separadamente para vocês. Além do encéfalo, faz parte do sistema nervoso central a medula espinhal. Então, encéfalo e medula. E o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos. Durante todo o prolongamento da medula. Eles que vão fazer a comunicação do meio externo, vão receber mensagens do ambiente, ou de algum órgão, ou do músculo, envia para a medula mandar para o cérebro para interpretar e receber a resposta. Então agora vamos ao esquema do sistema nervoso e entender separadamente como que funciona cada uma dessas partes. Bom, gente, então aqui eu fiz para vocês um esquema bem simplificado de como é o nosso sistema nervoso. Então aqui, cérebro, cerebelo, bulbo e hipotálamo, que fazem parte do encéfalo, do nosso sistema nervoso central, a medula, que também faz parte do central, e os nervos, que fazem a parte periférica do nosso sistema nervoso. Então, parte por parte. Então, o cérebro, ele é o centro de comando de praticamente tudo. É ele que vai receber, interpretar e armazenar toda a mensagem recebida pelo nosso corpo. A mensagem. Certo? O cerebelo, ele tem uma função, claro, ele é controlado também pelo cérebro, e a função dele é determinar os movimentos mais precisos, delicados. Então, enquanto eu estou escrevendo para vocês, por exemplo, o meu cerebelo está controlando, né, o meu músculo da mão para que eu consiga escrever. A escrita é um exemplo de um movimento delicado controlado pelo cerebelo. Assim como pintura, andar sobre uma linha e por aí vai. O bulbo. O bulbo, ele se localiza bem na parte final, próximo à nuca, e ele se conecta já à medula. Ele está responsável pelo controle automático do sistema respiratório, então da nossa respiração, é o bulbo que controla, e também dos batimentos cardíacos. O hipotálamo, ele faz um paralelo assim, entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, ele produz alguns hormônios que estão associados ao sistema endócrino. Ele vai controlar a nossa sensação de fome, de sede, controla o balanço hídrico do nosso corpo, então a entrada e saída de água, pela ingestão de água, e a saída por transpiração, pela urina, pela respiração, pelas fezes. Ele também vai controlar as nossas emoções, o nosso apetite sexual, vamos dizer assim, e os hormônios, como eu já disse anteriormente. A medula, ela vai
conduzir os impulsos que chegam dos nervos e vão para o cérebro para a interpretação da mensagem, e também o sistema contrário. Então, o cérebro interpretou, ele precisa mandar uma resposta. Passa pela medula, vai para os nervos. E os nervos são estruturas que recebem as mensagens. Então, ele recebe a mensagem. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a medula. Então, a medula espinhal ou espinal, ela pode ser ou subordinada ao cérebro, então o cérebro manda na medula, ou ela pode ter uma independência desse cérebro para a nossa sobrevivência. Então, ela vai ser subordinada quando o cérebro coordena, o cérebro manda. Então, ela vai coordenar principalmente as funções dos nossos membros, braços e pernas. E ela vai ser independente. Quando ela tomar uma decisão muito rápida para nos manter vivos, ideal para a nossa sobrevivência. Então, para evitar ferimentos muito graves. Então, por exemplo, você está distraído, encosta numa chapa quente. Então, a medula já te faz tirar o braço, tirar a mão, tirar o dedo dessa chapa quente para você não ter ferimentos mais graves dessa queimadura. Ou então, quando você espeta o dedo em uma agulha, o ato de você retirar o braço, o dedo dessa situação de perigo é comandada pela medula. E aí, depois dessa retirada é que vem a dor. Por quê? Você sentiu a dor da picada, chegou na medula, a medula fez você tirar, mas ela continua mandando a mensagem até o cérebro, para ele entender que você foi machucado e te faz sentir a dor. Certinho? Muito difícil? Deixa qualquer dúvida aqui nos comentários. A gente continua com o ato reflexo. Então, gente, o ato reflexo ou o arco reflexo, ele é de extrema importância para a nossa sobrevivência. Ou seja, ele é uma reação muito rápida, como eu falei para vocês, derivada da medula, para evitar ferimentos graves. Mas, como ocorre o ato reflexo? Nós vamos ver agora. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, o ato reflexo, ele é determinado pela medula e ele evita ferimentos graves. Então, para exemplificar o ato reflexo, a gente vai falar do reflexo patelar. Aquele reflexo que geralmente os médicos fazem, dando uma pancadinha com o martelo na patela abaixo do joelho. Como que acontece? Então, isso acontece em 5 etapas. A primeira etapa é justamente o estímulo. No caso, o estímulo externo que veio do martelinho batendo aqui na patela. Quando bate, um nervo no caso, que é um nervo sensitivo, um nervo que vai sentir, sensitivo, vai enviar a mensagem nessa direção até chegar à medula. A medula recebe a mensagem, percebe que é uma situação de perigo e manda de volta, né? Então, a medula recebe a mensagem. E aí ela manda de volta na etapa 4 aqui, via outro nervo, o nervo que a gente chama de nervo motor. Esse nervo motor está ligado ao músculo, que vai contrair e levantar a perna, ou seja, vai dar resposta a esse estímulo. Então, vai ocorrer a contração do músculo, que é a nossa resposta ao estímulo. Certinho? Então agora, gente, como o conteúdo foi um pouco extenso, a Corujinha vem com 2 desafios. Se liga aí. E aí, pessoal, conseguiram decifrar? Muito fácil, né? Então, a Corujinha perguntou como se chama o processo de transmissão do impulso nervoso. Então, nós vimos que o impulso nervoso ele é transmitido de um neurônio a outro, né?
Então, eu tenho um neurônio 1 e vai passar para o neurônio 2. E aí, esse processo ocorre aqui. Eu também falei que os neurônios não têm comunicação física. Existe um espaço microscópico entre eles, que é justamente onde vai ocorrer essa transmissão. E o nome do processo é sinapse. Então, nessa fenda entre um neurônio e outro, chamada de fenda sináptica, ocorre a transmissão do impulso de um para o outro via neurotransmissor. E esse processo é chamado de sinapse. Maravilha. Agora fica ligado que vem o desafio 2 do sistema nervoso. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o segundo desafio da corujinha de hoje? Então, ela perguntou qual a importância do ato reflexo medular. Então, eu falei para vocês agora há pouco que o reflexo medular ocorre direto na medula, não chega ao cérebro por uma importância que é a sobrevivência. Então, o ato reflexo, ele ocorre muito rápido para garantir a nossa sobrevivência. Ela impede ferimentos mais graves, né, que aconteçam. Então, a gente sofre esse reflexo, tira logo, se tira de uma situação de perigo, e depois a medula continua enviando a mensagem até o cérebro para a gente sentir a dor. Tudo certo? Muito difícil? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo, dá um like no vídeo para mim, se inscreve no canal e até a próxima aula.